Graça e paz, meus amados. Estamos aqui no nosso culto online da Igreja Batista Unida da Graça, aqui do estado do Ceará. Chama aí o povo, convida os irmãos, convida a família, senta aí no sofá, põe na Smart, né? Na Smart TV, para ficar naquela tela grande e bonita, e vamos acompanhar agora este culto maravilhoso, que sirva de bênção para você. Vamos adorar o nome do Senhor com alegria. Nós vamos estar cantando o hino que está na harpa cristã, de número 291. Vai procurando aí já, nós vamos orar e vamos já estar louvando o Senhor com este hino. Fecha seus olhos, meu Deus, meu Pai, nós queremos te louvar nesta noite, Senhor. Queremos dar a ti honra, louvor, glória, ação de graças, mesmo diante de tudo que tem acontecido no mundo, Senhor. A nossa alma, ela está ancorada em Ti, a nossa alma descansa, a nossa alma confia, não estamos perturbados, porque a nossa esperança está posta em Ti, Senhor. Pai, nós queremos Te adorar nesta noite, queremos dar a Ti o louvor, queremos dar a Ti a adoração, queremos bendizer o Teu nome, Senhor. Que o Senhor venha, Pai, em cada lado agora neste momento, com paz, com alegria, com gozo no Espírito. Visita, Senhor, cada família, cada lar, que neste momento se reúne para Te adorar, Senhor. Que a Tua paz possa reinar em cada casa, em o nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Hoje é ceia e nós vamos ceiar logo após os louvores, a ministração. Você vá preparando também já aí a sua ceia para ceiarmos juntamente em nome de Jesus nesta comunhão. Glória a Deus. Vamos lá. De cruz se erigiu, dela o dia fugiu, com emblema de vergonha e dor. Mas eu amo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Da cruz, até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa a trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa a trocar. Eu aqui com Jesus e a vergonha da cruz quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória e de Deus. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até
levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Amém, glória a Deus. Essa é a nossa esperança, é a nossa certeza, que enquanto estamos aqui, nós devemos carregar a nossa cruz, seguir o nosso Senhor, seguir as suas pisadas, aonde Ele for, nós iremos, mas com a esperança de que um dia esta cruz será trocada por uma coroa de glória. Aleluia. Nós vamos também louvar o Senhor com um hino de Fernandinho, Nada Além do Sangue. Hoje é ceia do Senhor e nós queremos ministrar esta canção. Aleluia. Esta cruz que revela o amor, que prova o amor de Deus para conosco, que nos leva a estar na presença de Deus. Amém. Glória a Deus. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
sangue nos deixa mais alvo que a neve. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei, que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, de Jesus, de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Fica aí agora com a ministração da palavra do Senhor. Pega a tua Bíblia e aguarda que já já vem pão do céu para o teu coração, em nome de Jesus. Ok, meus irmãos, vamos então para a palavra. Já pegou a sua Bíblia? Corre aí. Vamos compartilhar da palavra do Senhor neste momento. Eu quero que você participe comigo. Não seja apenas um ouvinte, mas seja um participante deste culto. Estamos distantes, mas estamos unidos ao mesmo tempo. Então, chama o pessoal aí de novo, para tudo, pega a Bíblia, vamos abrir a Bíblia juntos, vamos compartilhar a palavra do Senhor juntos como igreja. Muitas pessoas têm me perguntado se estes sinais, em especial este sinal do vírus, se é um anúncio da volta de Jesus. Jesus está voltando, Jesus vai voltar daqui a pouco, é iminente a sua volta. Amados, o que o Evangelho nos diz é que a última hora já começou desde o primeiro século. Os apóstolos já anunciavam a última hora, eles já esperavam a volta de Jesus a qualquer momento. Então já temos 2000 anos de espera. Já aconteceram muitas catástrofes, já aconteceram outras epidemias, pandemias, e nós às vezes ficamos meio atordoados porque a nossa geração pela primeira vez tem estado presentes, tem sido participantes de uma situação dessa. Então é comum bater aquele desespero, aquela situação. Nós nunca vimos isso, mas o mundo já viu essa cena outras vezes. Então, o que eu quero dizer com isso é que não vamos entrar em um desespero e numa loucura de que não, agora é o fim do mundo, vai acabar tudo, Jesus vai voltar amanhã. Amados, Jesus ele pode voltar a qualquer momento. Nós temos a teologia dos pré-tribulacionistas, aqueles que aguardam Jesus, a volta de Jesus antes da grande tribulação. Temos a teologia dos pós-tribulacionistas, aqueles que aguardam a vinda de Jesus após a grande tribulação. Mas eu quero dizer o seguinte, nós temos que esperar Jesus a qualquer momento.
Quando Jesus ele fala de sua volta, ele diz que devemos estar preparados, devemos estar prontos para a sua volta a qualquer momento. Então não é porque apareceu o vírus, não é porque apareceu o terremoto, não é porque apareceu isso, porque apareceu aquilo, que isso vai agora me preocupar com a volta de Jesus. Então quer dizer que antes você não estava preocupado. Amados, devemos estarmos preparados todo momento, em todo instante, quer com pandemia ou sem pandemia, com vírus ou sem vírus, com terremoto ou sem terremoto, devemos estar preparados para a volta de Jesus, porque ela é certa. E outra coisa, nós não sabemos nem se vamos viver amanhã. Então, para aqueles que morrem, Jesus já voltou. Então, meu querido, Jesus, nós o aguardamos a todo instante, a todo momento. Lógico que essa situação toda são mais sinais de que Ele está às portas, de que Ele está perto de voltar. Amém? Mas vamos para a palavra que hoje é culto de ceia, não é? Então nós vamos ceiar daqui a pouco e nós vamos compartilhar essa palavra então sobre a morte de Jesus. É bem importante. Abra aí sua Bíblia em Marcos, capítulo de número 8. Marcos, capítulo de número 8, versículo 31, diz assim a palavra. Achou aí? Marcos 8, 31. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Então, Jesus, a partir desse momento, ele não mais escondia ou não falava mais nem por meio de parábolas, mas ele expunha essa verdade muito clara do Evangelho, que o Filho do Homem veio a este mundo para morrer. E é sobre esta verdade que eu quero falar com vocês neste momento. Eu quero falar de 4 afirmações evangélicas sobre o porquê de Cristo morrer. Por que Cristo morreu? Você já se fez essa pergunta? Por que Cristo morreu? Nós vamos falar de 4 afirmações aqui. A primeira é: Cristo morreu por nós. A segunda: Cristo morreu para nos conduzir a Deus. Cristo morreu pelos nossos pecados. E Cristo morreu a nossa morte, ou ele sofreu a nossa morte. Então, a primeira afirmação que eu quero fazer, baseada na palavra, é que Cristo morreu por nós. Abra aí sua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 10, versículo de número 11. O Senhor Jesus vai dizer o seguinte: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus, ele é o bom pastor. O bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. Lá em Lucas, procura aí, Lucas capítulo 22, versículo 19. Lucas capítulo 22, versículo 19. A palavra do Senhor diz: e tomando o pão, isso aqui Jesus está ministrando a ceia, na Páscoa, ele está agora introduzindo a ceia, ele vai dizer: então tomando o pão e havendo dado graças, partiu-o e deu-lo, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Este é meu corpo que é dado por vós. Mais uma vez Jesus está dizendo: eu vou morrer por vocês. É um presente de Deus, Jesus está se oferecendo a nós. Lá em Romanos capítulo de número 5, versículo 8, Romanos 5, versículo 8, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, mesmo sendo nós ainda pecadores. Deus prova o seu amor para conosco, diante de que fato? No fato de que Cristo morreu por nós. Jesus morreu por nós como prova do amor de Deus pela humanidade. Um outro versículo está em Efésios capítulo 5, versículo 2, onde o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Olha, como Cristo vos amou, amai-vos uns aos outros, como Cristo vos amou, e a si mesmo se entregou por nós. Em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9 e 10, procura aí na sua Bíblia. 1 Tessalonicenses capítulo de número 5, versículo de número 9 e 10.
vai dizer: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Ou seja, Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para a nossa salvação, e Ele morreu por nós. Para quê? Para que quer vivemos, quando diz aqui vigiemos, o apóstolo quer dizer, quer vivamos, quer morramos, vivamos para Ele. Ou quer estejamos vivos, quer estejamos mortos, vivemos para Ele, porque primeiramente Ele morreu por nós. E aqui no último texto, para enfatizar esta verdade, abra aí a sua Bíblia em Tito, capítulo de número 2, versículo de número 14, onde vai dizer: o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Mais uma vez, então, o apóstolo vai afirmar: Ele se deu por nós, Ele deu a si mesmo por nós. Meu querido, eu quero dizer para você que Jesus morreu para o seu bem. Jesus morreu pensando no seu bem. Olha que maravilha, que verdade maravilhosa. Ele viu o fruto do seu penoso trabalho e se alegrou. Ou seja, Jesus Cristo viu você. Jesus Cristo viu você e se alegrou pelo resultado que a sua morte traria, porque a morte de Jesus foi por você. Amém? Olha que verdade maravilhosa. Agora vamos para o segundo. Eu quero enfatizar aqui a segunda verdade sobre a morte de Jesus, que é a seguinte declaração: Cristo morreu para nos conduzir a Deus. Lá em 1 Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 18. 1 Pedro 3, 18. Vai dizer o seguinte: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Então, enfatizando aqui que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados para levar-nos a Deus. Jesus morreu para levar-nos a Deus. Se você assistiu a mensagem do domingo passado, você viu que eu enfatizei lá na exposição de Romanos capítulo 5, no verso 2, quando Romanos está falando da intermediação de Jesus, e ele vai dizer: por intermédio de quem temos acesso a esta graça. Eu expliquei naquela ocasião que a palavra ali, acesso, quer dizer aquele que nos leva à presença de uma alteza, de um rei. Ou seja, Jesus Cristo morreu para nos conduzir à presença de Deus, para que tivéssemos acesso à presença de Deus. Você sabe, o apóstolo Paulo ele vai dizer: não há um só Deus e um só intermediador entre Deus e os homens. Só há um intermediador, ou seja, só há um que pode nos conduzir à presença de Deus. Esse é Jesus Cristo, que através da sua morte, Ele leva-nos para Deus, Ele nos conduz para Deus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Não há outro meio, não há outro caminho. Jesus, através da sua morte, Ele torna-se esse acesso a Deus, Ele torna-se este caminho de acesso a Deus, e não existe outro, não há outro caminho que possa nos levar diante de Deus. Amém? Olha, você pode ver aí também em Efésios capítulo de número 2, versículo 16. Vamos ler juntos? Efésios, capítulo de número 2, versículo 16. Abra aí a sua Bíblia. É importante que você também compartilhe da leitura, todos juntos. Efésios 2, 5 e 6 diz assim: e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha o versículo número 16. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Ou seja, pela morte de Jesus na cruz, Jesus Cristo em si mesmo reconciliou-nos com Deus. Através do seu corpo, através da sua morte, Jesus nos reconciliou com Deus. Não somos mais inimigos de Deus. Por intermédio de Jesus,
ele destruiu a inimizade. Estamos em paz com Deus. Que maravilha! Lá em Colossenses capítulo de número 1, passa aí algumas páginas, Colossenses capítulo de número 1, versículo de número 20, vai dizer: e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Através do seu sangue, Jesus reconciliou todas as coisas. Aleluia! Nós fomos reconciliados com Deus através da morte de Jesus. Então, com isso você pode ter essa certeza que através da morte de Jesus, nós podemos ser conduzidos a Deus. Vamos para a terceira verdade. A terceira verdade é que Cristo morreu pelos nossos pecados. Isto está em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18, que nós lemos no ponto anterior. Na parte A do versículo, o apóstolo Pedro vai dizer o seguinte: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados. Jesus morreu pelos nossos pecados. O profeta Isaías vai dizer muito claramente que a mão do Senhor não está encolhida, ela está estendida. O seu ouvido não está agravado ou fechado, mas está aberto para ouvir. Mas mesmo assim as nossas orações não chegam a Deus. Por quê? A Bíblia vai dizer, através do profeta Isaías: os nossos pecados fazem divisão entre nós e o nosso Deus. Assim sendo, Ele não pode nos ouvir e Ele não pode nos abençoar. O pecado sempre foi este grande obstáculo na vida do ser humano. É através do pecado que nós perdemos esse benefício de Deus. Deus quer nos agraciar, mas tem um bloqueio. O pecado não permite. Através do pecado não podemos ser agraciados por Deus. Então Jesus, ele morre pelos nossos pecados. Vamos ver aqui o que todos os apóstolos vão declarar a respeito desta verdade. Vamos começar pelo apóstolo Paulo, na sua declaração em 1 Coríntios, capítulo de número 5. 1 Coríntios, capítulo de número 5, verso de número 3. Abra aí sua Bíblia, é importante que você leia junto. 1 Coríntios 15, verso de número 3, vai dizer assim a palavra do Senhor: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Esta é a verdade inicial do Evangelho de Paulo. A primeira verdade que Paulo enfatiza no Evangelho é que Cristo morreu pelos nossos pecados. Vamos ver também o apóstolo Pedro, na sua primeira carta de Pedro, no capítulo 3, na verdade é um versículo que nós estamos repetindo, né? Quando Pedro vai dizer: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados. Só para que você note que essa é a declaração do apóstolo Pedro. Então nós temos Paulo declarando e agora temos Pedro também fazendo esta mesma declaração. Vamos ver também a declaração de Hebreus. Não sabemos quem escreveu Hebreus, mas quem o escreveu também fez esta declaração no capítulo de número 9, versículo 26. O escritor aos Hebreus vai dizer isso aqui: ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. Então Jesus Cristo se manifestou uma única vez para, através da sua morte, aniquilar o pecado, através do sacrifício do seu próprio corpo. Como diz Romanos capítulo 8, ele destruiu o pecado no seu próprio corpo. Jesus aniquilou o pecado, destruiu o corpo de pecado. Então Jesus morre pelos nossos pecados. Essa também é a declaração do escritor aos Hebreus. E por último, vamos ver a declaração do apóstolo João. Primeiro, em sua carta, a primeira carta de João, procura aí, depois de Hebreus, passa algumas páginas. 1 João, capítulo de número 1, versículo de número 7. Olha o que o apóstolo vai dizer: se porém andarmos na luz, como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, é a declaração do apóstolo João.
E também no seu livro das Revelações, no Apocalipse, no seu primeiro capítulo, versículo de número 5 e 6, o apóstolo João também vai escrever: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amados, está aqui essas declarações, o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, o escritor aos Hebreus, o apóstolo João, todos eles unanimemente declarando essa única verdade: Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele foi esta oferta pelos nossos pecados. O preço que era cobrado pelos nossos pecados, Jesus Cristo pagou na cruz. Ele morreu pelos nossos pecados. E a última verdade que eu quero enfatizar para vocês é essa aqui: Cristo sofreu a nossa morte. Jesus Cristo morreu a nossa morte ao morrer pelos nossos pecados. Tem um versículo muito conhecido na Bíblia, Romanos capítulo de número 6, versículo 23. O que está escrito lá? Você lembra? Conseguiu lembrar? Porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Mas veja bem, o salário do pecado é a morte. Então Jesus, ele morre a nossa morte, porque ele assumiu os nossos pecados. Ele suportou em sua pessoa inocente. Ele era inocente, mas ele suportou a pena que nossos pecados merecia. Esta é a grande verdade. Jesus Cristo não tinha pecado, mas ele sofreu a consequência dos nossos pecados. Deus não criou o homem para a morte. Deus não criou o homem para a morte. Ela não faz parte do plano original de Deus para a humanidade. É por isso, amados, que o pecado, a morte, é algo muito estranho para nós. Algo muito não aceitável. Nós não conseguimos ver a morte como algo natural, porque isso não fazia parte do plano original de Deus. Mas o pecado entrou em cena e consigo trouxe essa morte. Tem uma passagem muito interessante na morte de Lázaro, quando Jesus chega naquele lugar, e a palavra diz que Jesus, ele entristeceu grandemente, ele ficou desgostoso, ficou indignado com aquela situação, ao ver as irmãs de Lázaro, Marta e Maria, chorarem, e diante daquela cena, Jesus, ele ficou muito comovido. Mas qual é a razão disso? Amados, Jesus, ele se comove porque quando vê Lázaro morto e quando vê o desespero da família, Jesus, ele está pensando consigo mesmo: olha, nós não criamos o homem para esta situação. Ele olha para aquela situação e vê a morte como algo inapropriado. Ele vê a morte como algo estranho naquela cena, porque Deus não fez o homem para morrer. Jesus, ele está consternado, está indignado com aquela situação, porque a morte não faz parte do propósito de Deus para o homem. Na verdade, muitos mortos que cruzaram o caminho de Jesus foi ressuscitado. Nós temos, no caso, o filho da viúva, lá de Naim. O cortejo estava sendo levado e quando Jesus se depara diante daquela mulher em prantos, viúva, e agora perde o seu único filho, Jesus interrompe aquele cortejo e diz: mulher, não chores. Que homem tem autoridade para falar a uma pessoa viúva que perde o único filho: não chores? Jesus tem essa autoridade. E a palavra diz: Jesus, ele se compadeceu daquela mulher. Mais uma vez, Jesus fica consternado com a situação da morte, porque a morte não faz parte do plano de Deus. E Jesus toca naquele menino, naquele jovem, e ele levanta dos mortos. Jesus morreu a nossa morte. Jesus, diante dos discípulos, revelou o seu corpo glorificado, sem pecado. Ele não precisava morrer. Diante dessa passagem, quando Jesus, ele se transfigura diante de Pedro, Tiago e João, o seu corpo fica glorificado, ele revela a sua glória diante daqueles homens, e Pedro, Tiago e João ficam que atordoados, dizendo: Senhor, é bom estarmos aqui, vamos fazer aqui uma cabana, porque lá aparece Elias, aparece Moisés, vamos fazer uma cabana aqui, uma para ti, uma para Elias, Moisés, porque é bom estarmos aqui. A glorificação do corpo de Jesus
é uma afirmação de que aquele corpo não continha pecado. Um corpo glorificado, um corpo sem pecado. Jesus está dando uma amostra do que será a igreja no futuro, na ressurreição dos mortos. Teremos também um corpo glorioso. Amados, se a gente fosse imaginar como seria o Éden sem o pecado, podemos talvez, lógico, conjecturando, não podemos afirmar isso, mas podemos ver Adão e Eva reproduzindo a raça humana e ali infundindo neles a imagem de Cristo, porque eles foram criados à imagem de Cristo, então eles estariam gerando filhos e filhas para Deus, segundo a sua imagem e semelhança, e eles não morreriam. Então, quem sabe eles, em algum momento, eles teriam seu corpo também glorificado e seriam transladados, à semelhança de Enoque e de Elias. Então, Jesus aqui, ele está transfigurando esta glória. Jesus está dizendo, eu não preciso ficar aqui. Eu posso, nesse momento, voltar para o céu. Eu posso, nesse momento, retornar para o meu Pai, voltar para a glória que eu deixei no céu. Mas Jesus não faz isso. Ele volta para a terra. Aquela manifestação de glória desaparece. E tudo volta ao normal. O que Jesus está dizendo? Eu não preciso morrer. Eu não preciso ir para a cruz. Eu não tenho pecado. Mas Ele voluntariamente resolve ir para a cruz em nosso lugar. Ele voluntariamente resolve cumprir esta missão de, sobre a cruz, morrer a nossa morte. Jesus, ele não foi morto porque ele foi traído, porque pegaram ele uma emboscada, porque o exército romano era muito forte, porque Pilatos era muito esperto, porque os sacerdotes eram muito sagazes. Não foi nada disso. Nada disso poderia matar Jesus. A traição de Judas, o exército romano, o exército dos judeus, ninguém, a multidão não podia, os soldados não podiam. Somente uma pessoa podia matar Jesus, por assim dizer. Somente o próprio Jesus poderia dar cabo à sua vida. Somente Jesus poderia fazer isso. Quando Jesus ele declara, nas suas últimas palavras na cruz, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Essas palavras revelam algo muito interessante. Jesus ali, ele cede à morte, ele entrega nas mãos de Deus o seu espírito, porque se Jesus não resolve morrer, se Jesus deliberadamente não decide entregar a sua vida, ninguém poderia tomá-la. Ninguém poderia tomá-la. Quando os soldados ao pé da cruz zombavam de Jesus, dizendo, olha, se tu és o Filho de Deus, desce da cruz e salva-te a ti mesmo, salva os demais que estão aí ao teu lado. Jesus, ele tinha a seguinte imagem, eu posso descer da cruz, mas se eu me salvar, vocês não serão salvos. Se eu me salvar, vocês estão perdidos. Se eu descer da cruz e apelar para a minha vida, vocês já estão perdidos. Então Jesus precisa morrer para que possamos ser salvos. Aqueles soldados não sabem disso. É por isso que Jesus diz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que faz, eles não sabem nem o que diz, porque quando eles pedem para mim descer da cruz, eles estão automaticamente autorizando a ira de Deus sobre eles, ao invés de cair sobre Jesus. Mas Jesus voluntariamente permaneceu na cruz e entregou o seu Espírito. Em resumo, Jesus Cristo, sendo sem pecado e não tendo necessidade de morrer, sofreu a nossa morte, a morte de nossos pecados, a morte que nossos pecados merecia. Ele não precisava estar na cruz, ele não merecia a cruz, ele era justo. Pilatos teve muita dificuldade de condenar Jesus. Por 2 ou 3 vezes Pilatos investigou a Jesus e a declaração de Pilatos era a seguinte, ele não vejo culpa nesse homem. Do que eu vou acusá-lo? Ele não tem culpa, porque Pilatos sabia de que o motivo de ter entregado Jesus à morte e de quererem tentarem contra a vida de Jesus era simplesmente inveja. Os saduceus, os fariseus tinham inveja de Jesus, tinham inveja do ministério de Jesus. Essa era a motivação. Então, Pilatos sabia que em Jesus não havia culpa. Ele não conseguia ver em Jesus culpa nenhuma. Mas Jesus mesmo assim vai à cruz por nós, pelos nossos pecados.
Amados, lá no Getsêmani, quero encerrar aqui. Lá no Getsêmani, Jesus, ele tomou a sua decisão, a decisão de beber do cálice da justa ira de Deus. Muitas pessoas, ao ver a cena do Getsêmani, quando Jesus, em agonia, diz: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. E Jesus, em uma terrível agonia de morte, eu já ouvi alguém dizer, e infelizmente essa pessoa está errada, ao dizer que naquele momento Jesus, ele visualizava aquilo que iria acontecer a ele no dia seguinte. Jesus via os cravos, estava vendo as chicotadas que seriam dadas nas suas costas. Jesus via a cruz, via os cravos, via a zombaria, a traição, e aquilo tudo atormentou Jesus. Amados, isso não é verdade. Jesus não é um covarde. Jesus não é um medroso, um frouxo, nossa linguajar aqui. Você pode ver que os próprios apóstolos depois foram martirizados em nome desse Jesus. Quantos mártires na história morreram em fogueiras, queimados, decapitados, arrastados pelo chão, esfolados, mortes das mais terríveis que você possa imaginar. Esses homens morreram em nome de Jesus, morreram por não negar a Jesus. Como é que esses homens fariam isso tendo, por exemplo, um covarde? Jesus não estava com medo da morte física, Jesus não estava com medo da cruz. Ele mesmo sempre disse: olha, por causa do meu nome vocês serão perseguidos, vocês serão entregues à morte. Como ele diria isso para os outros? E ele mesmo se esquivaria desta verdade. Jesus não está com medo da cruz, Jesus não está apavorado com a questão da iminente morte, traição e morte horrenda que estaria por vir. O peso que caiu sobre Jesus, que fez ele gemer, que fez ele sofrer uma angústia tão terrível ao ponto de seu suor transformar-se em grandes gotas de sangue, foi o peso da justa ira de Deus pelos nossos pecados. Foi o descarregar do cálice da justa ira de Deus que foi derramada sobre o seu Filho. Jesus, ele pisou o lagar sozinho. Jesus, como no próprio Getsêmani, Getsêmani era um lugar de oliveiras, e o próprio nome Getsêmani quer dizer o lagar onde se espreme as oliveiras, onde se tira o azeite. E Jesus foi espremido. O castigo que nos traz a paz foi lançado sobre ele, e Deus o espremeu. Jesus não estava com medo da cruz, mas o pavor da ira de Deus sobre ele, a separação e o distanciamento de Deus Pai, como ele mesmo declara na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Isso sim causou em Jesus um terrível espanto, um terrível horror, porque quando vocês não estão na presença de Deus, isso é um inferno. Aí há escuridão, aí há densas trevas. Sabe por que o inferno é inferno? Porque Deus não está lá. Isso torna o inferno um lugar horrível, terrível. O distanciamento de Deus leva-nos a uma situação de pavor, de pânico. Mas Jesus já passou isso por nós. Essa é a boa notícia. Jesus morreu por nós, por nossos pecados, morreu a nossa morte para nos conduzir a Deus. Que você possa louvar a Deus por esta verdade, que pelos seus pecados Jesus morreu, que a sua morte, Jesus também já morreu ela, que por você foi que ele morreu, e para nos conduzir a Deus, foi para isso que ele morreu. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que nós possamos permanecer unidos neste vínculo de amor que há em Cristo Jesus, que nós possamos permanecer unidos mesmo que distantes, mas possamos permanecer neste vínculo de amor, de oração. Amados, Jesus Cristo é quem nos une, porque nós estamos unidos no corpo de Cristo. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar seu lar, abençoar a sua casa, que na sua casa reine paz, reine alegria, confiança e a esperança que nós temos naquilo que Deus pode fazer. Amém? Nós vamos orar neste momento. Logo após nós estaremos ceando, então prepare aí já o ambiente para a ceia. Nós vamos orar e logo após estaremos ceando em nome de Jesus. Amém? Fecha seus olhos. Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero, Senhor, neste momento apenas te agradecer.
Agradecer, Senhor, porque não somos dignos e nem merecedores de tamanho amor. A tua palavra diz que o Senhor prova o seu amor para conosco no fato de ter Cristo morrido por nós, mesmo nós ainda sendo pecadores. E nesta condição de pecadores, de inimigos, distanciados, separados de Ti, mesmo assim o Senhor, na sua graça, nos alcançou, nos lavou, nos regenerou, nos santificou. O Senhor nos escolheu. Pai, só resta nos agradecer. Ó Deus, eu também intercedo por cada lar, por cada família, Senhor, que neste tempo de dificuldades, neste tempo onde as razões humanas parecem não explicar, parece não dar uma explicação convincente do que pode acontecer ou não pode acontecer. Os homens, as mulheres estão atordoados. Senhor, que neste momento, aonde a humanidade corre de um lado para o outro, sem saber o que fazer, que na Tua igreja possa reinar a Tua paz, possa reinar a esperança, que possamos, ó Pai, produzir este fruto de paz e de esperança, Senhor. Que não venhamos desfalecer na nossa fé, mas que possamos permanecer firmes, inabaláveis, confiando na Tua provisão e na Tua providência. Ó Deus, que os celeiros dos Teus servos sejam abastecidos. Ó Pai, que não venha faltar o alimento, que não venha faltar o recurso, que possamos, ó Deus, atravessar esse tempo sem murmurar, sem nos queixar, mas confiar que o Senhor é quem provê todas as coisas. Pai, em nome de Jesus é que eu oro e te agradeço. Amém. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Bate palma para sincronizar, é? Gravando já, né? Tudo ok? Ok? Som.